Bom dia, meu nome é Caroline, sou psicóloga, tenho em Libras e hoje eu queria conversar com vocês sobre as emoções. Nesse momento de pandemia, são muitas emoções, são muitos sentimentos, muitos pensamentos e como que nós podemos lidar com tudo isso, como que nós podemos viver com tudo isso. E para começar essa nossa conversa, eu queria falar sobre como que nós lidamos com as emoções normalmente, Antes disso tudo, como que era que a gente lidava? Muitas vezes a gente simplesmente não lidava. Muitas vezes quando criança nós ouvíamos que não podíamos sentir raiva, não podíamos chorar, não podíamos sentir tristeza, que são sentimentos ruins, são emoções ruins. E fomos crescendo ouvindo isso tudo. E quando chegamos na vida adulta, muitas vezes a gente não para olhar isso. E vamos seguindo no automático, sem perceber como que o nosso corpo está reagindo, como nós estamos reagindo a tudo isso que acontece à nossa volta. E como que é essa questão na escola? A escola é um ambiente onde nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos a matemática, aprendemos o português, mas também nós aprendemos sobre a vida, sobre a sociedade, E é importante a gente falar das emoções nesse ambiente também. Então, na escola nós aprendemos sobre hierarquia, nós aprendemos sobre o respeito ao próximo. Temos muitas vezes na escola situações, por exemplo, de bullying, que traz muito sofrimento psicológico para as crianças. Temos a relação de respeito mútuo, de empatia, que são habilidades que a gente precisa desenvolver. Tem também a questão da ansiedade também, que é um sentimento muito presente na escola, devido às provas. E tudo isso a gente precisa observar nas crianças e ensinar as crianças a lidar com todas essas emoções. E muitas vezes nós não fazemos. Muitas vezes a gente não observa esse ponto. E principalmente também da saúde do professor. Porque muitas vezes a gente permite que as crianças até sintam, em situações de bullying, em situações mais assim, a gente permite que as crianças sintam. Por exemplo, a gente estava conversando que muitas vezes a criança pede para ir no banheiro. Tem essa autonomia, de pedir para ir no banheiro, pedir para beber água, ela tem aqueles 20 minutos de intervalo que ela pode extravasar, que ela pode correr, que ela pode brincar. E o professor? Como será a saúde do professor? Será que o professor tem esse tempo também? Esse tempo de olhar para si, de saber do que está sentindo? Muitas vezes nem ir para o banheiro ele se permite. Ele fala, não tem esse tempo para ir no banheiro, para beber uma água. Imagine olhar sobre as suas próprias emoções. Viver sobre os seus sentimentos. E é uma coisa que a gente, ainda com essa pandemia, isso ficou cada vez mais evidente, com o ensino remoto, onde muitas pessoas falam sobre que o professor não está trabalhando e muitas vezes ele está trabalhando muito mais, com uma realidade totalmente nova para ele. Isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre o que são as emoções, por que elas são importantes, por que nós temos essas emoções, para que elas servem. Você já imaginou um mundo sem emoções? Se a gente não tivesse as emoções? A gente ia atravessar a rua e não teria medo de ser atropelada. Alguém ia falar alguma coisa com a gente não ia sentir nada, nem tristeza, nem raiva. Como que seria esse mundo? E por outro lado também a gente não teria alegria, porque a alegria também é uma emoção. E pensando nisso, a gente já vai encontrando o motivo de nós termos essas emoções. As emoções são muitas vezes um reflexo de um pensamento. Muitas vezes é um reflexo daquilo que está acontecendo na realidade. Então acontece algo, nós pensamos sobre aquilo e esse pensamento vai gerar em nós uma emoção. E a partir dessa emoção a gente vai começar a ter essas interpretações. Então, por exemplo, acontece ali, alguém chega brigando com a gente. A gente pode sentir ali uma tristeza,
né? Que vai falar assim, nossa, errei mesmo com essa pessoa ali, eu precisava ter feito de uma outra maneira. Ou de repente eu vou sentir uma raiva, nossa, essa pessoa tá brigando comigo, mas eu não fiz nada, eu não tô errado. Ou, por exemplo, numa outra situação, né? A gente tá querendo muito uma coisa e aquela coisa não, a outra pessoa não deixa a gente fazer essa coisa. Então a gente, obviamente, vai sentir uma raiva, né? E esse sentimento é extremamente normal, extremamente saudável, né? Em certos parâmetros, né? O mais importante é a gente refletir o que a gente vai fazer com esses sentimentos. Qual que é o nosso comportamento? Porque esses sentimentos, essas emoções vão gerar em nós um comportamento. E aí, qual é esse comportamento? Quando nós sentimos raiva, o que nós fazemos com essa raiva? Escondemos e fingimos que nada está acontecendo, ignoramos, ou gritamos, ou batemos. O que nós fazemos com essa raiva? Nós precisamos pensar em maneiras mais saudáveis de agirmos com esse sentimento. Essa é a questão mais importante. O que faremos com ele? Se sentimos tristeza, será que fingir que está tudo bem é a melhor saída? Né? Qual que seria a melhor saída? Muitas vezes o diálogo é sempre a melhor saída. No final dessa fala eu vou falar um pouquinho sobre algumas dicas do que a gente pode fazer com isso. E agora, a emoção mais presente nesse período, o sentimento mais presente nesse período é a tristeza, né, de não saber o que planejar, de não saber o futuro, de estar em uma situação totalmente adversa, uma situação totalmente nova, que é a pandemia, e a ansiedade. O que é essa tristeza? O que é essa ansiedade? A tristeza nos mostra que algo não está bem, que aquilo que está acontecendo não está sendo legal, nós não estamos preparados para aquilo. E a gente precisa pensar sobre, a gente precisa refletir sobre. Eu não sei se você já viram aquele filme Divertidamente, e ele trata justamente disso. Vou dar um spoiler aqui, quem viu até o final sabe que quem salvou tudo foi a tristeza. Né? A Riley, a alegria queria resolver tudo, né? Mas no final foi a tristeza que salvou. Porque com a tristeza, os pais dela puderam ver o que ela estava sentindo e através do diálogo ela conversou e falou que ela estava insatisfeita com aquela nova vida dela, né? De uma nova cidade. Então a tristeza serve para isso. Então, se hoje a gente está triste nessa situação que nós estamos, a gente precisa comunicar e pensar sobre o que estamos sentindo. E um outro sentimento é a ansiedade. A gente quer logo que isso tudo passe, né? Que tudo isso acabe logo, o mais rápido possível. E o que é a ansiedade? Lá nos primórdios, as pessoas, lá na pré-história mesmo, as pessoas se sentiam ansiosas. Por quê? Porque a ansiedade, ela deixava o corpo dela atento para os possíveis perigos. Então, a ansiedade serve muitas vezes para isso, para deixar o nosso corpo alerta para fugir. Muitas vezes, quando a gente fica ansioso, né, de falar em público, a sensação é de sair correndo. É que aquilo para nós é um ambiente de perigo. Reflete para nós um ambiente de perigo. O problema, muitas vezes, da ansiedade hoje é que ela mostra pra gente que a gente está em perigo, mas se a gente parar um pouquinho para pensar naquela situação não é de fato perigosa. E aí que a gente precisa ter um maior cuidado. E uma outra situação também que gera muita ansiedade é quando aquilo é muito importante pra gente e a gente quer que dê muito certo. Sempre quando a gente quer, né, a gente vê uma coisa como muito importante, a gente vai se sentir ansioso. E como eu disse anteriormente, sentir ansioso não é o problema. O problema é o que a gente faz com essa ansiedade. Será que essa ansiedade vai crescer dentro da gente até um ponto da gente ter uma crise ansiosa, realmente sentir aquela falta de ar, né? Que é uma coisa que a gente precisa ter um certo olhar. Né? Sentir ansiedade não é o problema, mas o que a gente faz com essa ansiedade que é o problema. E é justamente isso que muitas vezes acontece quando a gente não para e vê sobre, né? Que é justamente quando a gente não cuida dela.
Poxa, olha, eu tô ansioso, o que será que tá me gerando essa ansiedade? Nossa, eu tô tão nervoso, o que será que tá me gerando esse nervosismo? Eu tô estourando com todo mundo, ninguém pode chegar na minha frente que eu já... Pode colocar um copo fora do lugar que eu já fico nervoso. Por quê? O que eu tô sentindo com isso tudo? Por que eu tô tão ansiosa? Por que eu tô tão nervosa? Porque se a gente for só jogando para debaixo dos panos, isso muitas vezes vai crescendo dentro de nós, né? Vai virando vai crescendo até virar realmente um transtorno, uma questão muito mais séria. Então a gente precisa sempre cuidar antes, trabalhar com a prevenção. E como que a gente faz isso? Então é justamente assim, através do autoconhecimento, né? De parar e olhar, olha, o que está acontecendo? O que eu estou precisando ali, né? Cuidar de mim. Por exemplo, nessa pandemia, os professores foram convidados a estar no ensino remoto. Né? Será que eles estavam preparados para essa nova plataforma? Isso gera uma certa ansiedade, mas o que a gente vai fazer com essa ansiedade? A gente vai começar a estudar sobre, a gente vai comunicar às pessoas que a gente está com uma certa dificuldade, a gente vai entender os nossos limites também, que a gente não precisa dar conta de tudo. Muitas vezes, quando a gente tem uma ansiedade, a gente quer dar conta de tudo, mas ninguém toma conta de tudo. Então, a gente precisa olhar para isso e entender que nós também temos os nossos limites, nós também temos as nossas faltas. E está tudo bem a gente não dar conta de tudo. Nós somos seres humanos. Isso é um outro ponto, né? Muitas vezes a gente entende o erro do aluno, mas o nosso erro a gente não entende. A gente entende que aquele aluno está aprendendo, mas a gente não entende que nós também estamos aprendendo nessa relação. Quando a gente ensina, a gente também aprende. Quando a gente está, igual nessa situação da pandemia, para as crianças, né, dessa geração, isso daqui é a casa deles já é um ambiente muito familiar. Já para as pessoas um pouco mais velhas, já não é um ambiente tão familiar assim. Né? Estudar com uma videoaula, YouTube, e ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, e tá tudo bem. Né? A gente precisa entender que é uma nova realidade e a gente precisa entender que nem sempre a gente vai dar conta, mas sempre dando o nosso máximo. E então o primeiro passo para a gente entender tudo isso é o autoconhecimento, né? Da gente parar e olhar para si. O que está acontecendo? O que eu preciso? Por que eu tô assim? Por que eu tô tão nervosa? Né? Parar e pensar no que está acontecendo. E procurar o autoconhecimento. Olha, aí eu tô percebendo que sempre quando eu fico muito cansada, eu fico mais nervosa, já a minha paciência já esgota. Eu tenho uma colega lá no serviço que ela fala que quando vai dando arinha assim dela, chegando o meio-dia, já a paciência dela já estoura, então ela já sai ali, já vai, come e depois volta. Então, olha só. Então ela já parou e viu, ó, quando eu tô com muita fome, a minha paciência já se esgota. Então, no meu horário ali, eu vou respeitar o meu horário de almoço. Né? Ela para trabalhar na recepção. Apareceu alguém lá. Não, agora é meu horário ali. Vai ficar com a outra colega que também trabalha na recepção. A gente precisa desse autoconhecimento, de entender os nossos limites. E a partir desse autoconhecimento, a gente praticar o diálogo, a comunicação com o outro. Olha, tem uma técnica muito legal chamada comunicação não violenta, que ela fala justamente disso. Né? Se vocês quiserem depois ler o livro, é bem interessante. Que a gente fala da nossa necessidade. Né? Muitas vezes, quando a gente vai pedir uma coisa para o outro, a gente coloca sempre a culpa nele. Né? Coloca a carga em cima dele. Não, você não faz isso, você não serve para nada, você não arruma seu quarto. Não, mas peraí. Olha, eu estou incomodada com o quarto bagunçado, a pessoa não tá. Então, olha, fulaninho, ó, eu fico muito triste quando eu vejo o seu quarto desse jeito bagunçado. Você poderia me ajudar e arrumar esse quarto? Aliás, se vocês quiserem, depois eu partilho com vocês os passos certinhos da comunicação não violenta. Ela não propõe que seja um robozinho, mas tem os passos direitinho ali, pra gente fazer isso de uma maneira mais clara, mais objetiva. Entendendo que nós temos emoções, entendemos que nós temos sentimentos e tá tudo bem comunicar dessa maneira, né? E não é colocar
é propor a empatia, do outro entender o que eu estou sentindo e eu entender o que o outro está sentindo. Igual nessa situação no quarto, o outro tá tudo bem com o quarto bagunçado, então eu tenho que entender que aquilo é uma necessidade minha e não do outro. E a partir do diálogo a gente vai construindo novas relações e novas formas. Mas nem sempre são coisas que a gente consegue dialogar. Então, por exemplo, o exercício físico é uma coisa que ajuda muito, porque muitas vezes a gente está cansado dessa nova rotina e acaba não cansado de ficar na frente do computador, cansado disso. Então, o exercício físico, ele biologicamente ajuda muito a atividade, essa melhora da ansiedade desses sentimentos aí. Até porque também tem o apoio social, que muitas vezes se desenvolve ali naquele ambiente de exercício físico, né? O apoio social é muito importante, o apoio da família, dos amigos, então nada de ficar totalmente isolado, né? A gente ficar sozinho literalmente, mas sempre em contato com os amigos, em contato com as outras pessoas. A gente tem que ficar em casa sim, mas não isolados, né? Isso é muito bacana. E é muito bacana também quando a gente começa a sentir que ali tá pesado, a gente tira um tempo, sai daquele ambiente que tá estressando, que tá deixando ansioso. Vai ali, igual eu falei antes, né? Às vezes o professor não se deixa, não se permite nem ir ao banheiro. Mas a gente precisa deixar esse tempo. Não, olha, agora eu preciso, tô demais nessa tela do computador, deixa eu tirar 10 minutinhos aqui e ir pra lá. Nesse momento, assim, de repente fazer uma respiração. Tem várias técnicas de meditação que é muito bacana pra gente trabalhar, né? Desse controle do pensamento, desse controle da respiração. E muitas vezes, quando a gente tá ansioso, a primeira coisa que a gente faz é respirar com rapidez. Isso dificulta muitas vezes o pensamento, dificulta muitas vezes, né, a calma. Isso agita muito mais, deixa o nosso corpo muito mais alerta do que a calma. Então, a gente precisa ter essa atenção com a respiração, né? E esses exercícios de relaxamento. Muitas pessoas têm reclamado muito de não estar conseguindo dormir bem à noite. Então, a gente precisa começar a ver o nosso tempo de tela, né? E ver, por exemplo, nessa questão de não ficar muito tempo no celular à noite, isso tudo é importante, né? E é isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigada.